Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 22 de junho, agora na Espanha, 22 horas e 53 minutos, no Brasil, 17 e 53 da tarde. Gente, eu estou no gráfico da BTC no diário, comparado com o gráfico do DXY, que mede a força do dólar norte-americano, que é o gráfico da esquerda. O DXY não operou hoje, sábado, só vai operar a partir da virada da VWAP de domingo para segunda, com a abertura dos futuros asiáticos. O que eu quero pontuar para os senhores é que é possível que o DXY ainda dê uma esticada em direção a 106. O DXY guarda uma clara relação movimentacional de inversão com a BTC. Quando o DXY faz isso, a BTC faz isso, cai, como caiu. Só que o DXY já está subindo basicamente desde o dia 5 de junho. Hoje é dia 22 de junho. E os senhores hão de convir que o DXY mede a força do dólar contra as principais moedas do planeta, as mais estáveis, libras esterlinas, euros, francos suíços, ienes japoneses. Não é normal que uma divisa como o dólar, que é estável, fique se valorizando ad eterno contra outras divisas supostamente estáveis, como é o caso da libra esterlina ou do euro ou do franco suíço, que é um iceberg de estabilidade, por assim dizer. Enfim, o dólar norte-americano em algum momento vai ceder. O que eu quero alertar aos senhores é o seguinte: se na virada da VWAP de domingo para segunda, isso aqui ameaçar cair, e nessa queda não vai ter a média móvel de 200 períodos para segurar o DXY, porque boa parte das grandes ordens de compra que segurou o DXY aqui, agora vai tombar como uma jaca. Os últimos relatórios do Fed são assustadores. Para os senhores terem uma ideia do que está acontecendo com a economia norte-americana, 40% de todos os dólares em circulação hoje no planeta foram impressos nos últimos 2 anos. Eu vou repetir para os senhores entenderem a insignificância do mundo cripto ainda dentro dessa dentro de toda a riqueza planetária líquida, vamos colocar assim. Líquida na verdade, esse site é muito interessante, porque aqui a gente consegue, numa visualização só, enxergar toda a riqueza do mundo, não só em riqueza retratada por ativos altamente líquidos, como é o caso de criptoativos, bonds, treasuries, banknotes, que é o dinheiro tangível, que praticamente não existe mais, o dinheiro eletrônico, que é esse dinheiro basicamente nos sistemas contábeis das instituições financeiras, o dinheiro digital são os criptoativos. Para vocês terem uma ideia da insignificância do mundo cripto diante da riqueza planetária, o mundo cripto, esse gráfico foi feito em 2021, então a gente tem que dar um desconto em 2020. Então a gente tem que dar um desconto, isso aqui já se multiplicou por 4 ou por 5. Então, mas mesmo assim é muito insignificante. Basicamente, os criptoativos estão se aproximando da metade dos gastos militares planetários. Isso aqui, lembrando que a riqueza retratada nesse gráfico é proporcional ao tamanho dos quadradinhos. Esse aqui é o déficit fiscal norte-americano, o déficit orçamentário, em 2020. Isso aqui já deve ter ganho pelo menos uns 40%. Aqui é o dinheiro tangível, basicamente o, o dólar norte-americano, o euro e o yuan chinês e o iene também japonês. O resto basicamente não faz frente à quantidade líquida dessas divisas. Mas, enfim, aqui é o balanço patrimonial do Fed. Vocês vejam que todos os quadradinhos em magenta foram criados depois de 1º de janeiro de 2020. Só que o balanço patrimonial do Fed já avançou muito, está pelo menos uns 30% maior do que isso aqui. Aqui está 7 trilhões, já está indo para 10 trilhões o balanço patrimonial do Fed. Os bilionários do planeta têm esses quadradinhos,
o ouro, que é basicamente o próximo target que a BTC vai alcançar no próximo ciclo. A BTC e o mundo cripto vão alcançar essa quantidade de quadradinhos. Então, por isso que eu volto a reportar os senhores, até o final desse ciclo, é muito provável que todo mundo cripto ostente uma quantidade de riqueza proporcional a esses quadradinhos aqui. Agora, a metade desses quadradinhos. E no próximo ciclo, é bem provável que o mundo cripto flipe toda essa quantidade de riqueza retratada pelo ouro. E no ciclo, a partir de 2028, basicamente a BTC vai flipar o ouro e a partir daí bancos centrais vão fazer reservas em BTC. Aí, meus amigos, a partir de do halving de 2032, aí basicamente a BTC vai ser o ativo de maior capitalização no planeta. Eu sei que os céticos vão dizer que não, mas agora bancos estão comprando. No próximo ciclo, bancos centrais estarão comprando BTC. Quando chegar no próximo ciclo, a gente volta a conversar sobre isso. Mas hoje, em 2024, o market cap da BTC, vamos lá botar no market cap da BTC. Market cap da BTC hoje em 2024 tá 1,26 tri. Gente, até o final desse ciclo, os senhores podem ter certeza absoluta que isso aqui vai estar acima de 5 trilhões. Quanto é que está valendo o ouro? Todo o ouro conhecido do planeta? 10,9 trilhões. Então, o que eu falei? Até o final desse ciclo, 2024-25, o mundo cripto, a BTC basicamente, mas o mundo cripto vai estar ocupando a metade da riqueza retratada pelo ouro. Vai estar a BTC muito provavelmente vai estar ocupando a metade e toda a criptografia vai equivaler ao market cap do ouro. No próximo ciclo, é muitíssimo provável que a BTC flipe o ouro e vai ser o ativo com maior capitalização do planeta. Esses quadradinhos aqui são as 500 maiores corporações empresariais do mundo. Mas o que eu quero retratar para os senhores são os quadradinhos do mercado acionário, que se a gente somar todas as ações de todas as bolsas do mundo, vai dar mais ou menos, isso aqui está desatualizado, dá mais ou menos 120 tri, talvez até um pouco mais. E isso aqui é o Money Supply, o M2, que já passou de 108 tri, agora aqui está 95 tri. Aqui é o débito global, o débito tá indo. Vocês vejam que o débito global está em 253 trilhões. Só que, gente, eu quero mostrar esses quadradinhos aqui das ações e esses aqui do débito global. Por quê? Porque toda essa montanha de dinheiro vai trafegar de forma descentralizada na Web3. Agora vamos voltar lá para o TVL bloqueado. Isso aqui só os treasuries, bonds e ações do mercado acionário à vista. Se a gente for para os futuros, aqui é o real estate, são os imóveis do planeta, que valem basicamente todos os imóveis do planeta valem 280 trilhões. Aí agora, se a gente for para os derivativos, é uma quantidade infinita de quadradinhos. É isso que eu quero também mostrar para os senhores. A quantidade de riqueza transitando nos mercados de futuro, vocês vejam que isso aqui tem meio quatrilhão de dólares, 558 trilhões de dólares no mercado de futuros. Isso aqui tem uma explicação no livro do Harari, Homo Sapiens, porque o ser humano, vocês veem que tem mais liquidez transitando na aposta de um ativo, na aposta de um ativo subjacente do que no próprio ativo subjacente. O que eu quero dizer com isso? Existe mais liquidez no mercado de opções de Petri 4 do que no mercado à vista de Petri 4. Isso tem a ver com a característica do ser humano. Não é só o hedge que garante algumas operações, mas o ser humano, a nossa espécie, ela tem essa característica de colocar, de ter fé em alguma coisa, exatamente como o livro do Harari fala, e apostar mais no sentido do ativo do que no próprio ativo, no sentido de um ativo subjacente do que no ativo em si. Então, a quantidade de riqueza apostada, por assim dizer, que está no mercado de futuros, uma parte dessa riqueza aqui, obviamente, é hedge para poder garantir uma operação subjacente, mas boa parte dessa grana simplesmente está apostando num sentido ou no outro
em termos de variação de um ativo subjacente. Só que toda essa fortuna vai migrar para a Web3. Então, quando a gente for lá no TVL bloqueado da, da Defilhama, que é um DeFi scanner que escaneia a quantidade de riqueza bloqueada nos protocolos descentralizados, nas DeFis, vocês vejam que isso aqui, gente, 99 bi é troco de bar. Eu vou repetir, 99 bi é troco. Só uma Nvidia e uma Apple tokenizada na rede ETH já colocaria o TVL bloqueado da rede Ethereum para 10 trilhões, 11 trilhões. Então, não, as pessoas que. Fora não só essa brutal tokenização de ativos do mundo TradeFi, fora todos os outros ativos criptográficos que vão surgir. Gente, o sujeito que não está embarcado no mundo cripto só pode estar privado das faculdades, das perfeitas faculdades mentais. E outra, quando eu fiz análise hoje, pela tarde, do gráfico da ETH contra a BTC, que é um dos mais importantes sinais do início de uma alt-season, de uma estação das altcoins, vocês veem que a média móvel de 200 períodos emborcou para cima. A última vez que a média móvel de 200 períodos emborcou para cima foi em fevereiro, março de 2020. Então, se a gente for lá no gráfico semanal da BTC, vamos lá no gráfico semanal da BTC para a gente entender. Ó, aqui, ó, foi fevereiro, março de 2020. Olha o que a BTC fez. Catapultou de 3.780 direto para 64 mil dólares. Por isso que eu estou alertando aos senhores. A pernada parabólica que vai levar a BTC para 6 dígitos, está para acontecer. É uma insanidade os senhores não estarem embarcados. Muita gente desembarcou nessa última queda da BTC, muito em função da quantidade brutal de desinformação, porque agora o mote dos Cavaleiros do Apocalipse é o dilema da dispersão. Ah, Renato, se vão existir 50 milhões de altcoins, então mesmo que as altcoins batam 7, 8 trilhões, nada vai valer nada, porque vão ter 50 milhões de altcoins. Gente, eu já reportei aqui a vocação do capital aportado nas altcoins é polarizadora. Em que pese algumas altcoins por algum momento, algumas shitcoins aglutinarem alguma liquidez, em pouco tempo essa liquidez reverte em favor daquelas altcoins que constroem a Web3. Por isso que eu volto a reportar. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Não subestimem essa montanha de trilhões, de centenas de trilhões de dólares que está prestes a aportar no mundo cripto. Se a gente considerar que até imóveis serão tokenizados na tecnologia via Web3, serão tokens rodando em tecnologia blockchain, vocês podem considerar que isso aqui, 280 tri, a dívida global, treasuries, bonds, debêntures, tudo isso aqui, gente, facilmente vai levar a quantidade de riqueza bloqueada nas DeFis para 100 trilhões. Mas vamos colocar que na primeira paulada isso aqui vá para 10 tri. Gente, isso está prestes a acontecer. O sujeito que não está embarcado em altcoins de alta octanagem, ele só pode estar louco. Eu volto a insistir. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo. Na Seara Fática, um hack contra uma exchange turca, a BTC Turk, desencadeou um declínio da AVAX, o GAIS e o token de governança da Avalanche, para a mínima de 6 meses. Gente, as carteiras da Avax C-Chain, a Avax é um ecossistema subdividido em 3 cadeias, né? A P-Chain, que é a cadeia de governança, onde os nomeadores e os delegatários processam o Proof of Stake, as pessoas podem atuar como no Proof of Stake como nomeador, como validador, enfim. A P-Chain, a C-Chain e a X-Chain. A C-Chain é que faz a interação com a Ethereum Virtual Machine. As carteiras da AVAX C-Chain, da BTC Turk, foram comprometidas. Então,
Então, 54,2 milhões de dólares em AVAX foram despejados. Como o hacker não pode fazer ordem OTC, basicamente eles vão para as DeFis e despejam. A principal DeFi que roda na rede Avalanche é a Trader Joe, se eu não me engano. Deixa eu ver qual é a principal DeFi. A Trader Joe está em terceiro, é a Aave. A Aave está em primeiro. A Aave, depois a Bank e a Trader Joe. É bem provável que eles tenham despejado toda essa quantidade de Avalanche nessas três aqui. Gente, hacker não pode fazer a ordem OTC, eles têm que despejar nas DeFis, aí vem a arbitragem e coloca o preço lá embaixo, mas isso fatalmente vai redundar num retorno espasmódico para o patamar anterior ao hack. Mas a Avax também não estava lá essas coisas, estava $28 antes do hackeamento, caiu para 25. Enfim, também estava muito pesadinha a Avax. Gestoras de ativos atualizaram as propostas de ETF, de ETH no mercado à vista. As gigantes de Wall Street, VanEck, BlackRock, Grayscale, Galaxy Digital atualizaram o formulário S1 junto à SEC, a CVM norte-americana. E a partir da primeira semana de julho começam as negociações de ETF de ETH no mercado à vista. O gigante bancário Standard Chartered lançou uma plataforma de negociação de BTC e ETH em Londres. É o novo normal e tem gente desembarcando do mundo cripto. Na seara geopolítica e finanças internacionais, uma reportagem espetacular aqui na Market Watch, que pertence ao grupo Wall Street Journal, ponderando, né, questionando, e se a Nvidia tropeçar? Gente, primeiro, a Nvidia, como a Nasdaq é um índice ponderado pela capitalização das empresas que compõem o índice, é óbvio que se a Nvidia, ou a Apple, ou a Microsoft, ou qualquer das sete magníficas der uma tropeçada, o índice é derrubado, porque o índice é uma média ponderada pela capitalização. Se a Nvidia vale 3 tri, se ela tropeçar, é óbvio que o índice cai. Mas a questão dessa reportagem é mais profunda. E se a Nvidia tiver feito topo? Gente, eu vou ser bem sincero com os senhores. O faturamento da Nvidia não para de crescer. Quem quiser, nesse momento, construir um data center para minerar AI e encomendar semicondutores de até 5 nanômetros da Nvidia, só vai receber os semicondutores lá no segundo trimestre de 2025. O faturamento da Nvidia abriu a chamada boca de jacaré. Gente, isso aqui é só um pullbackzinho para continuar subindo. Vocês vão me desculpar, mas não tem nenhuma base fundamentalista com base. Isso aqui é pura especulação. É óbvio que, como o mundo ainda não sabe o valor da AI, fica tudo no ar, porque é, a demanda por semicondutores ainda está insana. Então, o fato é que se não houver um arrefecimento em termos de compra de semicondutores, as ações da Nvidia não vão parar de subir. E outra, gente, vocês têm que ponderar o seguinte: a Nvidia, esses semicondutores que agora são capazes de escrever uma petição, produzir uma imagem do jeito que a gente quer, ou escrever uma sentença, esses semicondutores, eles atingiram esse nível de processamento por conta também da mega dificuldade que os últimos semicondutores que foram fabricados desde que a dificuldade do hash rate da BTC foi para a estratosfera, esses últimos semicondutores ASICs dedicados, eles aumentaram a capacidade de processamento de forma infinitesimal. Vocês têm que considerar que uma NVIDIA, uma Broadcom, uma AMD, uma Qualcomm, uma ASML da Holanda, elas só atingiram essa capacidade de processamento muito em função da produção de semicondutores voltados para mineração de criptoativos Proof of Work, que estão com um nível de dificuldade também infinitesimal. Quando a BTC foi lançada, os primeiros blocos, lá em 2009, 2010, qualquer notebook conseguia confirmar um bloco.
Eu minerei BTC em 2013 com o meu notebook, com 256K de RAM, minerava BTC. Uma forma, na verdade, minerar BTC nada mais é do que resolver uma fórmula que na época em que eu minerava podia ser do tamanho desse quarto de hotel. Agora hoje a fórmula para ser resolvida provavelmente deve dar 7, 8, 9, 10 voltas ao mundo. Então, se a gente começar a escrever a fórmula aqui, vai dar 10 voltas ao mundo. Então, haja capacidade de processamento de dados. E essa capacidade só foi atingida muito em função da mineração de criptoativos Proof of Work. Por isso que a simbiose entre AI e o mundo cripto só está no começo. A NVIDIA, mesmo que a AI, o que não vai acontecer, mesmo que a demanda por AI diminua, o que não é o caso, todo santo dia surgem milhares de novas interfaces de AI para resolver toda sorte de problema, até diagnóstico de ferida na pele. Tem AI que tu bate a foto da pele e já vem lá um diagnóstico completo de tudo que o cara. Se é micose, se é isso, se é aquilo. Não só passando pela medicina, pelo direito, a AI já faz petição, já faz uma sentença, interpreta um processo inteiro. Enfim, o mundo ainda não sabe quanto vale a AI. E a demanda por semicondutores para poder prover todas essas clouds é, que estão minerando a AI, ainda não há nenhum sinal de que vá arrefecer. Agora, uma coisa os senhores têm que ter em mente: mesmo que a AI tropece, o que não é o caso, a mineração de criptoativos Proof of Work, como BTC, LTC, enfim, se segue ainda bombando, ou seja, semicondutor agora é o novo petróleo, vamos colocar assim. E essa reportagem só pondera uma possibilidade, mas que não encontra nenhum eco nos fatos. A AI segue avançando, é só ver o gráfico da Nvidia, que é uma torre para cima. Talvez forme um pullbackzinho por causa da corretiva dos dois últimos pregões, mas com certeza é uma onda corretiva numa sequência brutal e impulsiva. E um ataque russo, 3 e fere 52 em Kharkiv, e a Rússia segue investindo em mercenários, em espionagem. Segundo o presidente da Finlândia, a Rússia agora trava uma guerra híbrida e abriu uma outra frente de batalha no fronte oriental da OTAN. Um incidente grave na altura do rio Narva, que faz a fronteira entre a Estônia, dos três do Báltico, a Estônia está mais ao norte, que faz a fronteira entre a Estônia e a Rússia, despertou um alerta na inteligência da OTAN. O Putin contratou lá uns mercenários que, por volta das 23 horas por outro, a Rússia, nas primeiras 23 horas do mês de maio, no dia 1º de maio, planejou uma sabotagem na navegação na altura do rio Narva. O que aconteceu foi o seguinte: a inteligência estoniana interceptou esses mercenários e eles acabaram recuando para um esclave russo que tem ali em Kaliningrado, ali na altura do Mar Báltico, porque eles estavam eles estavam no litoral báltico, entre o rio Narva, que faz a fronteira com a Rússia, e o sul da Estônia, que faz a fronteira com a Letônia. O fato é que não é o primeiro incidente, essa realidade está cada vez mais comum. A Rússia está travando duas guerras, uma guerra é a convencional contra a Ucrânia, a outra é uma guerra híbrida de espionagem, sabotagem, compra compra de mercenários, uso de mercenários para atuar também junto a esse tipo de ações de sabotagem. Enfim, aqui na Espanha, no sul da Espanha, há sei lá, umas 3 ou 4 semanas atrás, saiu uma notícia de que houve um assassinato na altura de Cartagena e a vítima seria um soldado desertor das forças russas. E o sujeito foi metralhado aqui no sul da Espanha. O fato é que
o Putin, ele não respeita absolutamente critérios nessa, né? Afinal, para ele, guerra é guerra, né? O que está acontecendo é o seguinte: ele simplesmente, se alguém desertar, por exemplo, das forças russas e vier tomar sol aqui no sul da Espanha, provavelmente o Putin manda uma meia dúzia de mercenário para dar cabo do sujeito. O fato, gente, é que essa guerra híbrida do Putin é típico desse tipo de regime. Agora, o fato é que depois que o comando do grupo Wagner foi assassinado, na verdade não foi assassinado, o Kremlin diz que o avião caiu porque eles estavam brincando com drogas, com cocaína e granadas. Essa foi a versão oficial do Kremlin. Mas o Prigozhin e a turma dele basicamente morreram. Essa força do grupo Wagner passou a ser uma espécie de legião estrangeira do Kremlin. E eles é que estão promovendo toda essa confusão. Mas, com certeza, o Putin está batalhando em várias frentes. Essa aqui é a cara do Kremlin promover esse tipo de sabotagem e atuação nas às sombras, por assim dizer. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no diário segue acumulando. Deixa eu botar no diário. Eu estava na ETH BTC, né? Deixa eu botar no diário, ancorado só pela nuvem e pelas 3 linhas do canal de Keltner, para a gente ver a quantas anda a BTC. Vocês vejam que ela segue emprestando vigência a uma acumulação que tem por centro gravitacional justamente o topo, os dois topos do último ciclo, 64 e 69 mil. Nada mudou, gente. A gente precisa entender isso aqui de forma mais holística, por assim dizer, ter uma visão mais macro. Tem muita gente desesperada, mas o fato é que, com certeza, essa acumulação vai redundar numa mega pernada parabólica que vai levar a BTC para 6 dígitos. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com